O que você faria se encontrasse uma mulher sangrando no deserto e descobrisse que salvá-la pode destruir tudo que você construiu? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ethan Cole. Tenho 52 anos e sou fazendeiro aqui no território do Arizona, criando gado e tentando viver em paz longe do meu passado. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O grito de Clara foi abafado pela mão pesada pressionando seus lábios. O quarto cheirava a uísque barato e suor. As paredes de madeira ecoando as risadas cruéis do homem que a comprava, como se fosse gado. Ele estava bêbado, o rosto vermelho inchado, o hálito podre enquanto a forçava contra a mesa áspera. Ela tinha sido vendida como propriedade. Naquela noite, com apenas algumas moedas trocadas, a vida dela foi negociada. O brutalhão rico pensava que ela era dele para sufrutar, para sofrer, para possuir. Seus 2 capangas contratados já tinham saído cambaleando, deixando-o sozinho com ela. Riram-na à porta, sabendo o que estava prestes a acontecer. Mas Clara não estava pronta para se render. Seu coração martelava no peito, raiva e terror inundando suas veias. Enquanto as mãos dele rasgavam seu vestido, ela agarrou a coisa mais próxima ao seu alcance. Era uma garrafa de vidro pesada, meia cheia de uísque. Com toda a sua força, ela esmigalhou contra a lateral da cabeça dele. O som foi nauseante, um estalo seguido pelo rugido de dor dele. Sangue escorreu pela têmpora, mas ele não tinha terminado. Com uma maldição, ele balançou o braço e lançou ela pelo quarto. O corpo dela bateu contra a quina da mesa. Uma ponta afiada penetrou fundo no quadril. Dor agonizante rasgou seu lado enquanto o sangue imediatamente começou a encharcar seu vestido. Ela ofegou, apertando o ferimento, mas recusou a cair. O homem cambaleou em direita a ela, fúria nos olhos, mas Clara se moveu primeiro. Ela agarrou um castiçal aceso e cravou no peito dele. Ele tropeçou para trás, engasgando, desabando no chão. Os olhos dele brilhavam para ela, mas o corpo falhou. Clara não perdeu tempo. Ela explodiu pela porta para o ar da noite. A respiração irregular, a visão girando. O cavalo ainda estava amarrado do lado de fora, as mãos escorregadias de sangue. Ela arrancou as rédeas e se impulsionou para a zela. O quadril dela gritava de dor, cada movimento rasgando o ferimento. Mas ela forçou o cavalo para seguir. A besta saltou na escuridão, as cascos martelando contra o zolo do deserto. Mas a alba traria algo que Clara jamais esperava. Um homem que mudaria tudo. A noite foi longa e impiedosa. Clara se agarrou à zela, seu vestido encharcado de carmesim, a sua força desaparecendo, as estrelas embaçadas acima. O vento picava seus rostos, os olhos cheios de lágrimas de dor e fúria. Ninguém a seguiu. Ninguém se importou. Ela estava sozinha, sangrando, mas viva. Ao amanhecer, o horizonte queimava como ouro. Seu cavalo tropeçou quase a jogando fora, antes de desabar de joelhos. Clara deslizou para a areia, o corpo tremendo, a visão nadando, o deserto girando ao seu redor. Ela tentou pressionar as mãos contra o ferimento, mas os dedos estavam fracos, escorregadios de sangue. A respiração ficou superficial. Ela pensou que era o fim. Então veio o som de cascos. Lento, firme, confiante. Um cavaleiro apareceu contra o sol nascente, alto na zela, mechas cinzas no cabelo. Ethan Cole, um fazendeiro endurecido por anos de perda e silêncio, parou seu cavalo e urrou para ela debaixo. Os olhos dele se arregalaram ao ver a cena. Clara se forçou a olhar para ele. Os lábios tremeram, a voz mal um cochicho. Só faça rápido, por favor. A sua mão puxou fracamente seu vestido rasgado, revelando o ferimento no lado. Sangue escorria pelos quadril, manchando a areia abaixo. Ethan congelou, a mandíbula se apertando, o coração martelando ao perceber o que ela tinha suportado. Quem era essa garota? Quebrada, mas inabalável. E porque ele sentia que ajudá-la agora,
O arrastaria de volta para um passado que tinha enterrado fazia tanto tempo. Ethan se agachou ao lado de Clara, a sua sombra caindo sobre ela no sol nascente. A respiração dela era superficial, a pele pálida, e a areia abaixo manchada de sangue. Por um longo momento ele apenas arrou. Uma garota jovem o suficiente para ser sua filha. Quebrada e tremendo, mas ainda viva depois de uma noite que deveria tê-la matado. Ele pressionou um pano no lado dela, as mãos firmes trabalhando enquanto os olhos permaneciam fixos nos dela. Ela recuou ao toque, tentou se afastar, mas estava fraca demais. Fique quieta, ele murmurou, a voz áspera por anos de silêncio. Se quiser viver, me deixe fazer isso. Os lábios de Clara tremeram. Lágrimas se formaram nos olhos, mas ela acenou. A dor era aguda quando Ethan amarrou o pano apertado, mas havia também um tipo estranho de alívio. Pela primeira vez em anos, alguém não estava a machucando. Alguém estava tentando a salvar, mas salvá-la significava mais do que Ethan imaginava. Significava acordar demônios que ele jurou nunca mais enfrentar. A mente dela vagou de volta para a noite anterior. As risadas, o fedor de uísque. A forma como o homem a tinha jogado contra aquela mesa. As costelas ainda doíam do impacto. O quadril queimava onde a madeira tinha rasgado através da carne. Ela podia ver o rosto dele na sua memória, distorcido em raiva e luxúria. Ela se lembrava do peso do castiçal na sua mão, o choque no rosto dele quando o golpeou. Então a correria do ar da noite, a luta frenética para montar no cavalo, o martelar dos cascos a levando para Lengedali. Clara fechou os olhos, cochichando como se tivesse medo das próprias palavras. Eles me venderam como se não fosse nada. Apenas mais um negócio em cima de um copo de uísque. A voz dela quebrou. Eu tive que lutar de volta. Se tivesse ficado, teria morrido naquele quarto. Ethan não respondeu. Ele manteve as mãos firmes na bandagem, mas dentro dele, algo se moveu. Ele conhecia o tipo de homem que comprava e vendia vidas. Ele os tinha conhecido uma vez. Faz muito tempo. Antes dele se aisaftar, tinha prometido nunca voltar para aquela vida. Nunca deixar sua filha ver o homem que costumava ser. No entanto, aqui estava Clara, deitada quase morta na poeira, carregando cicatrizes que contavam uma história que ele não podia ignorar. Parecia que o passado a tinha encontrado de novo, não importa quão longe ele tinha tentado correr. Os olhos dela se abriram devagar, encontrando os dele. Por que você está me ajudando? Ela cochichou. Por que não apenas me deixar aqui como o resto deles faria? Ethan segurou seu olhar. A pergunta cortou fundo, mas ele não tinha resposta que estivesse pronto para dar. Ainda não. Ele a levantou cuidadosamente, braços fortes embalando o corpo quebrado dela enquanto a colocava em seu cavalo. Clara soltou um suave ofego, a mão agarrando o braço dele para equilíbrio. Os olhos dela buscaram os dele, desesperados por algo para se assegurar. O que ela não sabia, o que não podia imaginar, era que Ethan Cole não era apenas um simples fazendeiro. Havia segredos em seu passado que poderiam aterrorizar até os mais cruéis dos homens. E logo esses segredos viriam desabando de volta, para ambas as vidas deles. O que Clara não sabia é que o fazendeiro que as salvou já tinha feito homens poderosos tremerem, de pavor. O cavalo de Ethan os carregou firme pelo deserto, a luz da manhã se espalhando sobre a terra. Clara se encostou nele, o corpo fraco, a cabeça descansando em seu ombro. Cada solavanco da zela a fazia estremecer, mas ela engoliu a dor. Ela tinha sobrevivido um inferno de numa noite, e agora estava se agarrando a um estranho que parecia calmo demais para um homem, que acabou de encontrar uma garota quase morta sangrando na poeira. Quando chegaram ao rancho, a visão a surpreendeu. Não era um palácio de riqueza, nem um casebre pronto para desabar. Era um lar simples, construído forte com madeira desgastada, um lugar que claramente tinha visto tanto tempestades quanto soluz. Para Clara, que tinha conhecido apenas jaulas e quartos sujos por tanto tempo, parecia o céu. Ethan abaixou cuidadosamente, as mãos firmes, mas os olhos distantes. Ele a guiou para dentro. A deitou num sofá gasto perto da lareira e trouxe uma bandagem nova. Clara tentou falar, tentou agradecer, mas a voz quebrou.
Tinham-se passado anos desde que ela se tinha sentido segura o suficiente para apenas cochichar as palavras "Obrigada". Oranjo de passos pequenos a fez olhar para cima. Na porta estava uma menininha, talvez 8 anos, com olhos grandes e curiosos e cabelo bagunçado preso como um laço. "Annie, a filha de Ethan", ela urrou para Clara como um misto de maravilha e empolgação. Clara, envergonhada por seu vestido rasgado e pele ensanguentada, tentou se virar, mas Annie cedo aproximou, a voz suave e honesta. "Papai", ela disse. "Ela vai ficar bem?" Ethan deu um aceno curto. "Faz-se ela descansar." Os olhos da menininha se brilharam. Ela se aproximou, sentando no chão perto de Clara, as mãos dobradas no colo. Não havia medo no seu rosto, apenas uma esperança tranquila. Ela urrou para Clara da forma que apenas crianças conseguem, como se ela fosse alguém especial. Mais tarde, quando Ethan saiu para cuidar dos cavalos, Annie cochichou para Clara. "Eu sempre desejei ter uma mamãe", ela disse timidamente. "Talvez um dia eu tenha." As palavras atingiram Clara como um raio. Peito dela se apertou, não de dor, mas de algo mais profundo. Ninguém nunca tinha urrado para ela daquela forma. Não como propriedade, não como algo para sufrutar e jogar fora, mas como alguém que podia ser amada. Ela virou o rosto para esconder as lágrimas, mas Annie viu mesmo assim, e a menininha não fez perguntas. Apenas sentou ali quieta, oferecendo o tipo de conforto que os adultos frequentemente esquecem como dar. Mas fora daquelas paredes do rancho, o perigo ainda estava esperando. E homens vinham cobrar. Antes de continuar com o resto dessa história, se você tem escutado com atenção, agora pode ser a hora certa de apertar aquele botão de inscrever-se para nunca perder o que acontece a seguir. E enquanto você senta de volta com sua xícara de chá ou café, me diz nos comentários que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo hoje. O sol da tarde descia mais baixo, pintando o céu com luz alaranjada. Clara estava sentada na varanda, envolta no mecharpe que Ethan tinha dado. Ao lado dela estava a pequena Annie, se encostando perto, cantarolando uma pequena música, como crianças fazem quando se sentem seguras. Por um breve momento quase parecia paz. Essa paz se estilhaçou como o som de cavalos. 2 cavaleiros se aproximavam da distância, as formas crescendo maiores enquanto a poeira se levantava atrás. Tan saiu do celeiro, a mão descansando no cabo deu uma pá. Os olhos estreitando, o coração de Clara pulou. Ela agarrou a mão de Annie, puxando-a para perto e cochichou. "Fique atrás de mim." Os homens desmontaram. Um era jovem, cabeça quente, um sorriso no rosto como se achasse que era dono do mundo. O outro era mais velho, os olhos afiados, os movimentos cuidadosos. Eles examinaram Orango, e depois o olhar deles pousou em Clara. "Lá está ela", o jovem latiu, a voz cheia de arrogância. "Nos viemos pela garota." O agarro de Clara em Annie se apertou. A menininha escondeu o rosto contra o lado de Clara, os pequenos ombros tremendo. O medo no peito de Clara era mais pesado que a dor no seu ferimento. Pelo bem de Annie, ela não podia deixar eles a lerem embora. Ethan caminhou para a frente devagar, os passos firmes, calmo. Mas havia algo nos olhos dele que fazia o ar parecer mais frio. O capanga jovem riu. "Você acha que pode me parar, velho?" Antes que as palavras tivessem terminado de sair da boca dele, ele se lançou em Ethan como punho. Em um movimento fluido, Ethan golpeou. Apenas um golpe único, rápido e preciso. O jovem desabou no chão como um saco de grãos. Ethan puxou o revólver do cinto, o aço brilhando na luz. Ele mirou, mas não disparou. O silêncio que se seguiu era pesado, perigoso. O homem mais velho congelou, o rosto drenado de cor. A memória dele voltou para histórias cochichadas em salões. Histórias de um homem cujo nome era falado apenas em tons baixos. Um homem que uma vez fez até matadores tremerem. E agora esse mesmo homem estava bem na frente dele. Ele se abaixou, agarrou o capanga jovem pelo braço e arrastou em direção aos cávalos. Nenhuma palavra saiu dos lábios. Nenhuma ameaça, nenhuma promessa, nada além de medo. Momentos depois, eles tinham ido embora. Poeira seguindo atrás enquanto fugiam.
Clara expirou tremendo, ainda agarrando Annie. O corpo dela tremeu com alívio e terror ao mesmo tempo. Annie olhou para Ethan, os olhos arregalados, e fez a pergunta que mudaria tudo. Annie espretou para Ethan, os olhos arregalados, e perguntou suavemente: Papai, quem você é de verdade? Aquela pergunta ficou no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Porque se Clara pensava que seu pesadelo tinha terminado aqui, estava enganada. A verdade sobre Ethan Cole era uma história mais escura do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. A poeira tinha se assenhado. Oranjo estava quieto de novo. Clara sentou na varanda, o braço ainda envolvendo Annie, o coração ainda correndo do ar que tinha acabado de acontecer. Ethan estava a alguns passos de distância, o revólver de volta no colidre. O rosto ilegível. Clara o olhou com olhos novos, não apenas como um fazendeiro, não apenas como o homem que tinha salvado a vida dela, mas como alguém que carregava um passado mais escuro do que ela podia imaginar. Ela queria fazer perguntas, mas as palavras se travaram na garganta. Em vez disso, foi Annie quem quebrou o silêncio. Papai, ela disse suavemente. Ela vai ficar? Ethan se virou, seu olhar descansando em Clara por um momento. O mundo parecia pausar. O homem que tinha jurado nunca voltar para a violência, agora tinha uma escolha. Ele podia fechar as portas, manter a sua vida quieta e simples, ou podia deixar essa jovem mulher quebrada em sua casa, no coração da sua filha e no seu próprio. Clara baixou os olhos, a voz tremendo. Eu não tenho nada. Nem família, nem nome que valeia a pena carregar. Você não devia me deixar ficar. Ethan se aproximou, a voz firme. Não aqui. Não nessa casa. Aqui você é livre. As palavras perfuraram as dúvidas dela. Lágrimas se formaram nos olhos de Clara. Ela sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Esperança. Annie subiu no colo dela, sorrindo com uma inocência que apenas uma criança pode carregar. Então talvez, Annie cochichou, eu finalmente tenha uma mamãe. As lágrimas de Clara caíram enquanto ela puxou a menininha para perto. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que podia pertencer a algum lugar, que era mais do que tinha sido feito com ela, que mesmo no velho oeste selvagem, o amor ainda podia encontrar um caminho. É fácil se sentir quebrado nesse mundo. Fácil pensar que seus erros passados ou as cicatrizes deixadas em você definem quem você é. Mas histórias como a de Clara nos lembram que cada amanhecer é uma chance de começar de novo. E assim, no coração do deserto, 3 almas perdidas encontraram algo que pensavam ter perdido para sempre. Um lar para chamar de seu. E você? Já se sentiu como se seu passado fosse pesado demais, só para descobrir que alguém ainda acreditava em você? Se você foi tocado por essa história, por favor, tire um momento para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias de força, sobrevivência e segundas chances. E enquanto está aqui, me deixa saber nos comentários de onde você está assistindo. E que horas são agora aí? Antes de fechar, deixa eu compartilhar algo do coração. Eu realmente agradeço você por apoiar esse canal assistindo e deixando comentários gentis. Eu leio eles e percebo que muitos de vocês estão ouvindo tarde da noite. Às vezes em horas quando o corpo deveria estar descansando. Por favor, cuide da sua saúde. Esses vídeos estão aqui para trazer um momento de conforto, um pouco de entretenimento, mas não valem a pena perder seu sono. Se está tarde, espero que você pause, descanse bem e volte quando o sol estiver alto. Também quero dizer que sinto muito por não poder sempre responder cada comentário. Na minha idade, depois de passar horas no computador editando e trabalhando nesses vídeos, eu frequentemente termino exausto. É por isso que presto mais atenção na minha saúde agora, e por isso me importo tanto com a sua também. Então, obrigado por estar aqui comigo. Seu apoio mantém esse canal vivo e sou grato por caminhar essa jornada com você. Até a próxima história, parceiro. Que o vento sopre sempre a seu favor